gostaria de convidar a Igreja de Cristo a colocar sob seus pés e abrir suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de externalizar a minha alegria para com os 5 anos de Eliahu, para com a liderança da igreja, e agradecer ao pastor Jimson pela rica oportunidade de estar aqui hoje ministrando, e agradecer também a Deus, porque Ele é o Deus infalível, o Deus do impossível. Todos os irmãos acharam? Jeremias capítulo 6, verso 16 em diante, diz assim a palavra: Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouve, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará com eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos à minha palavra e rejeitam a minha lei, para que, pois, me venha o incenso de Sabá e o melhor cana aromática das terras longínquas. O nosso holocausto não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Amém, igreja? Pode tomar o seu assento e pode glorificar o Senhor. Soberano eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque, poderoso Deus de Israel, uma vez mais, Pai, na Tua presença, eu Te agradeço, Senhor, por estar aqui, por estar vivo e por poder, meu Pai, fazer uso da Tua palavra que é viva, que é eficaz e que é santa, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, que na hora que acabar a pregação, meu Senhor, ninguém se lembre que foi eu quem preguei, que ninguém se lembre da minha voz ou do meu rosto, mas que as Tuas palavras, Senhor, de vida, fiquem cravadas no coração da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nesta hora eu coloco a minha voz em Tuas mãos. Eu coloco, meu Senhor, diante do Senhor, meu Pai. Eis-me aqui, usa-me da maneira como quiser, meu Pai. Que eu seja, meu Pai, a luva ao qual o Senhor, que é o médico, vai calçar para poder operar, meu Pai. Assim eu Te peço e desde já Te agradeço, no nome de Yeshua. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, ao estudarmos o livro de Jeremias, ao chegar no capítulo 6 desse tão bom livro, tão profundo, nós nos deparamos com uma situação muito dramática, talvez a mais dramática do livro de Jeremias. Ouso mesmo a dizer que talvez uma das passagens mais dramáticas da Bíblia. Quão difícil é o chamado do profeta Jeremias. Meus amados irmãos, a vida de nenhum profeta do tempo bíblico foi fácil, como até nos dias de hoje não é fácil. A responsabilidade de um profeta na terra é muito grande, porque o profeta é alguém chamado por Deus para ser voz de Deus na terra. Ele recebe de Deus e fala para o povo. Porém, que muitas das vezes o profeta ele é rejeitado. Algumas das vezes os profetas eles são aceitos. Às vezes, de acordo com o que ele traz, ele tem aceitação ou rejeição. O profeta, quando vem trazer na igreja bênçãos financeiras, chave de carro, chave de casa, relacionamentos,
porta de emprego, ele na maioria das vezes, ele é bem recebido. Mas quando o profeta vem falar do pecado, vem falar da injustiça, vem falar da corrupção e das consciências da carne, na maioria das vezes ele é calado e ele não é aceito por maioria do povo. Porque o povo, na maioria das vezes, quer ouvir bênçãos de Deus, mas não quer ouvir as correções que Deus tem para ele. Então, muitas das vezes, o chamado de um profeta é árduo por conta disso. Porque como foi com Naamã falar para Davi que o rei estava errado, assim até os dias de hoje, quando Deus levanta um profeta para falar com um pastor, com uma congregação, com uma pessoa qualquer que esteja em erro ou esteja em pecado. Não é nada fácil, ele é questionado por muitos irmãos, e até mesmo aquele profeta que entrega algo que é agradável, as pessoas o questionam quando não se cumpre, esquecendo que quando Deus usa um profeta, ele não tem o tempo do profeta ou do ser humano. O tempo de cumprimento da profecia, ela pertence a Deus e não ao ser humano. O próprio Jesus chegou a dizer que Jerusalém matava todos os profetas que eram enviados a Israel naquela época. O que eu quero dizer aqui não é questão de morte física, não quer dizer que chegava lá, eles davam-lhe uma espadada no peito, uma facada e o matava, mas às vezes o matava espiritualmente, e muitas das vezes foram mortos verdadeiramente através da espada, como foi com João Batista, a pedido da filha do rei. Então, o chamado de Jeremias, ele é um chamado como de todos os profetas, um pouco difícil. Eu ouso dizer que o de Jeremias foi ainda pior, porque os que profetizaram antes dele, Isaías, Amós e outros profetas que foram levantados em Israel, como Elias, Eliseu e outros mais, eles profetizaram muito juízo de Deus sobre a terra. Porém, a maioria deles não viram os juízos de Deus se cumprir. Tem um costume em nosso meio de se falar que o profeta Jeremias era chorão. Mas eu queria hoje trazer um pouquinho do que Deus me mostrou na palavra, o porquê que esse homem se comovia em choro. Porque Isaías profetizou o juízo de Deus sobre a terra, Amós como todos os outros. Porém, Jeremias, ele viveu e viu com seus olhos, ele foi testemunha ocular de muitos juízos de Deus que foram derramados sobre a terra. Jeremias, ele assistiu às 3 invasões do rei da Babilônia a Judá, a Israel. Na primeira invasão do rei da Babilônia a Israel, ele levou consigo 3 jovens que muito eram famosos e que todos nós sabemos a sua história. Ele levou consigo o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego como escravos à terra da Babilônia. Isso acontecera, segundo os estudiosos e a história, cerca de 605 a.C. Na segunda invasão, que segundo os estudiosos foram em 597 a.C., ele levou cativo contigo à Babilônia cerca de 10.000 judeus e os fez escravos e os tomou para si como escravo ali, depois da segunda invasão. A terceira invasão do rei da Babilônia a Israel, por volta do ano 586 a.C., houve a pior derrota que Israel sofreu, permitida por Deus, meus irmãos. Na última invasão de Nabucodonosor, Israel é destruída totalmente. Israel perde agora 3 privilégios grandes que tinha como terra santa e como povo de Deus. O povo vivia conforme nós lemos a palavra de Deus em Jeremias. Deus deu-lhe a sua palavra santa e a sua santa instrução, que está aqui no Pentateuco, na Torá, nos ensinamentos de Deus dado através de Moisés. E o povo vivia rebeldemente à sua maneira e já não mais observava as leis e os estatutos de Deus para sobreviver na terra.
Israel é invadido então pela terceira vez pelo rei da Babilônia, e a terceira vez foi um pouco diferente. Ele não só levou contigo cativos, mas ele destruiu as muralhas que cercavam Israel. O primeiro privilégio que Israel tinha fora destruído pelo rei da Babilônia. Muralhas, na época bíblica, todas as cidades eram cercadas por muros. Isso significava proteção. É muito comum nos dias atuais pregarmos sobre as muralhas de Jericó que se caiu. A muralha significa para nós proteção, porque a cidade era cercada contra a invasão de inimigos, era cercada para que quando houvesse tipo de guerra ou invasão ou luta por qualquer coisa, aquelas pessoas que tomavam conta da cidade já visualizavam antes, se protegiam as entradas da cidade que eram cercadas por muros. A segunda coisa ao qual Israel perdeu de privilégio foi a destruição do templo construído por Salomão. Israel perde agora a sua terra, perde a sua proteção e perde o santo templo construído pelo rei Salomão, o lugar ao qual os judeus iam todos os Shabats para poder adorar a Deus, para poder aprender da palavra de Deus. Israel agora vive um momento tenso, um momento de muita dificuldade, porque sem a proteção, com muitos deles levados cativos à Babilônia, e sem o templo para poder adorar a Deus, o povo começa a se dispersar e começa a ficar cada vez mais perdido. A terceira coisa que Deus tira de privilégio de Israel, porque lá na frente ele faria algo ainda melhor, mas para nós podermos entender, Israel perde nessa terceira invasão a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote de madeira de acácia que media cerca de 1,11 m por 66 de altura e largura. Este caixote de madeira de acácia, ele era revestido por dentro e por fora de ouro puro e fino. Sobre ele tinha uma tampa chamada propiciatório, ao qual tinha 2 querubins de ouro. Dentro desta Arca da Aliança tinha 3 utensílios. Um deles é a vara de Arão que florescia, o pote do maná e as tábuas da lei. Toda vez que Israel ia pelejar contra alguém, a Arca da Aliança ia à frente. E todas as vezes que a Arca da Aliança foi à frente, Israel saiu-se vencedor. Mas dessa vez que o povo se rebela contra Deus e não mais quer andar nos caminhos do Senhor, como diz o profeta Jeremias, Israel perde todas essas coisas. E na terceira invasão é uma guerra levada contra Israel. Meus amados irmãos, todas as guerras que eram estabelecidas naquele tempo, quando o exército adversário invadia, as mulheres eram estupradas, as crianças eram mortas. E alguns dos adultos que serviam para trabalhar, eles levavam cativo como escravo para a terra estranha. Então não tinha nada de facilidade. Tudo isso acontecia única e exclusivamente porque o povo virou-se contra os ensinamentos, contra a lei de Deus que fora dada lá atrás a Moisés e que todo o povo sabia que deveria seguir. Mas o povo olhava para essa lei agora e falava: não, nós sabemos mais que Deus, não precisamos mais disso, isso é da época de Moisés. E rejeitaram a lei, e Deus então permite tudo isso acontecer. Mesmo com Deus chamando o povo de volta aos caminhos antigos, às veredas da justiça, que nada mais, nada menos é os ensinamentos dados por Moisés. Ali contém do jeito que você deve se vestir, o jeito que você deve comer, o jeito que deve se cultuar ao Senhor, assim como instruções muito benéficas ao ser humano. A Santa Torá de Deus explica até mesmo que se você tem uma casa e nela possui um terraço, você deve fazer um muro à altura do peito, para que se algum visitante for à sua casa e subir no terraço, para que ele não caia e o sangue dele sobrevenha sobre você. A Santa Torá do Senhor, ela nos ensina como viver nessa terra de maneira que agrada a Deus. Porém, como nos dias atuais, o povo de Israel não quis olhar para isso e rejeitou os estatutos do Senhor e as suas
os seus caminhos que eram retos, e Deus permite grande tribulação a Israel. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós pensamos e até falamos que o diabo, ele está furioso com nós, mas eu tenho algo para falar com os irmãos. O diabo, ele não está preocupado com o nosso emprego definitivamente, ele não está preocupado se eu tenho um carro bonito, se eu tenho uma casa, se eu tenho um emprego. O diabo, ele está mais preocupado com o endereço ao qual Deus nos deu, através do seu servo Moisés, de todos os profetas, de todos os evangelistas e apóstolos, se nós estamos seguindo corretamente as coisas do Senhor, porque o diabo até quer que você venha na igreja, o diabo até quer que você venha, só que ele quer que você viva dali para fora uma vida iníqua, uma vida sem amor às coisas de Deus, sem seguir a palavra de Deus e sem fazer nada do que Deus deseja para o ser humano. Meus amados irmãos, hoje no nosso planeta, segundo aos estudos da ONU, existem 7 bilhões de pessoas em nosso planeta. E infelizmente a maioria não são cristãos, não acreditam no Senhor. Hoje o maior número de pessoas são seguidores de Maomé, seguem lá o islamismo. Porém, o endereço ao qual eles estão seguindo está no endereço errado. Muitas pessoas seguem a Gandhi, seguem ao Buda, e Buda, ao final da sua vida, chegou a dizer a seus discípulos: continue a procurar o caminho. Eu não sei se alguns dos irmãos conseguem já compreender e começar a entender o que eu estou falando, porque para nós o caminho já foi revelado. Jesus, quando esteve na terra, ele disse: eu sou o caminho. Jesus cumpriu toda a Torá, toda a lei de Deus, e mostrou que é possível nós sermos obedientes a ela. Alguns seguem a menininha do canto A, e não se iluda, alguns estão hoje, alguns dos seres humanos que por Deus foi criado, está batendo tabaco em algum lugar, servindo a umbanda, quimbanda, candomblé, a magia negra, algo que por Deus é abominável, e nós já achamos o endereço certo. O por isso é que o Satanás, ele fica tão preocupado em querer atribular a gente, em querer fazer que a gente não perdoe o nosso irmão, em querer que nós não sigamos a Bíblia Sagrada, porque nós já encontramos o caminho correto. Porém, alguns irmãos estão dentro das igrejas e ainda estão perdidos, caçando um caminho a procurar. O profeta Isaías chegou a escrever no capítulo número 29, no verso 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com sua boca, e que os seus lábios me honram, porém o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homens, que maquiadamente aprenderam. Meus amados irmãos, como nós vemos no dia de hoje igrejas que servem a Adonai, que servem ao Deus Todo-Poderoso, porém quando depara conosco, que fala uma mensagem de restauração, de trazer as origens bíblicas lá de trás, ao qual os antepassados serviram e seguiram, que é a santa lei de Deus e seus mandamentos, os estatutos e ordenanças, as pessoas dizem que seguir isso é pesado, que seguir isso não precisa mais. Porém, como disse o profeta Isaías, o povo prefere seguir as doutrinas humanas. E hoje em dia, cada igreja cria um estatuto, cria uma ordenança e cria algo que não é bíblico. Aí existem igrejas que tem que sentar a mulher de um lado, homem de outro. Existem igrejas que a mulher não pode fazer algumas higienes, como rapar debaixo do braço, e isso e aquilo. Os homens só podem andar de roupa até aqui, até os pés, não se pode ir na praia, não se pode beber um refrigerante determinado, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Eu não estou aqui para dizer
que a mensagem que os irmãos pregam não é de Deus, ou que Deus não se agrada. Eu estou aqui para falar que o jugo de Deus é muito mais leve, porque a Torá, ela não fala essas coisas. A Torá, ela nos dá instrução de vida que agrade a Deus. E eu gostaria de desafiar qualquer teólogo a me mostrar qual parte da Torá que Deus mandou fazer que é ruim ao ser humano. Eu gostaria de pegar e pedir um teólogo ou um cientista para poder me explicar aonde está algo ruim, ou até mesmo as pessoas que não crêem, que onde tem algo ruim, que aqui só tem instrução para que nós vivemos e vivemos de acordo com o que Deus desenhou. Meus irmãos, não adianta nós nos confundirmos, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele nos criou e nos moldou com suas próprias mãos. Ele sabe tudo que é bom para o ser humano. Não adianta eu achar que, porque talvez eu sou um médico, eu sou um cientista, eu sei mais que Deus, porque há muito se estuda e muito se fala em ciência, e a soberba criada pela ciência é muito grande, porque o homem, ele quer a todo momento provar através da ciência que Deus não existe e que Deus não é o Criador. Porém, há algum tempo agora, eu vendo a pesquisa de grandes cientistas, chegaram a uma conclusão, 2000 anos depois da vinda de Cristo, que tudo foi criado através do som, e que tudo que nós vemos, que nós tocamos, ou que nós conhecemos, foi criada por uma única mente. Nossa, grande revelação da ciência, né? O profeta já havia revelado isso há 3.500 anos atrás, através dos profetas que estão aqui. E a ciência, tentando provar que Deus não é Deus e que Deus não formou tudo, falou isso. É claro que tudo foi criado através do som, porque no início do Evangelho de João, João fala que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e através do Verbo tudo foi feito, porque o Senhor Jesus falou, e haja luz, e houve luz. E o Senhor falou que haja separamento entre o dia e a noite. Tudo fora criada pela voz do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Se eu não creio no Primeiro Testamento e na Torá de Deus, eu tenho que acreditar na ciência, que diz que tudo foi obra do acaso, e tenho que acreditar na teoria de Big Bang, que tudo se movimentou até que houve uma explosão e a Terra foi criada. Grande cientista, né, para poder falar isso contra o Deus que é todo poderoso. E agora, 3.500 anos, uma notícia que para nós crentes já é velha, vem à tona, dizendo que tudo fora criado pelo um som, que tudo fora criado por uma única mente. Nossa, grande estudioso, né? E muitas das vezes, irmãos, não podemos nos iludir, porque muitas das vezes a gente quer acreditar na ciência e quer trazer para o nosso cotidiano tudo que é científico, esquecendo-nos da nossa fé no Deus que tudo pode, porque chega em algum momento da nossa caminhada, eu quero ver o melhor dos médicos curar o câncer, mas o meu Deus cura o câncer. Eu quero ver algum dos médicos ressuscitar um morto, porque o meu Jesus ressuscitou, e não foi um só não, foi vários mortos, e ele também se ressuscitou dentre os mortos, e vivo está para todo e sempre. Muito se diz a respeito da lei do Senhor, porém Provérbios diz que os caminhos do homem até parecem ser bom, mas o final dele é morte. Porém, aquele que guarda a lei do Senhor terá vida, porque ele será coroado, ele receberá a coroa da vida, porque na palavra do Senhor existe tudo aquilo que o Senhor precisa para poder ser alegrado e ser agradado. Aqui está o manual de vida do ser humano. Sem ele nós não conseguimos viver em plenitude para Deus. O humano quer colocar Deus em segundo plano em tudo. Esquece que temos um Deus tão grande, que é capaz de todas as coisas. Irmãos, se nós olharmos de uma ponta a outra aqui está cheio de milagres.
Outrora, eu estava no mundo e debochava dos crentes. Onde que eu estou hoje? Aqui dentro, não vamos sair daqui de dentro. Aqui dentro tem gente que foi liberta das drogas. Aqui dentro tem gente que foi liberta da prostituição. Aqui Deus restaurou vidas. Aqui Deus levantou pessoas. Mas temos que colocar Deus no altar dele e obedecê-lo. E o altar que Deus quer assentar todos os dias é no altar do nosso coração. Porém, o banco da decisão nós temos que passar para o Senhor, porque muitos de nós falamos: Senhor, pode sentar, Senhor, no banco da decisão aqui. Mas na hora que chega um irmão que o convida para algo carnal, para algo que não agrada a Deus, você empurra Jesus, senta no banco e fala: vamos embora, irmão, agora é com nós mesmo. Na palavra de Deus diz que nós devemos, na lei de Deus diz que nós devemos devolver a Deus 10% de todo o ganho que Ele nos dá. Meu amado, se você acha que o seu sacrifício paga o seu salário, você está muito enganado. Se você acha que por você ser concursado, você tem garantia de alguma coisa, você não tem garantia de nada. Está aqui o nosso irmão que é policial e sabe, Minas Gerais passou por um grande problema financeiro e os policiais estavam recebendo parcelado e ficou meses sem receber. São concursados. Quem derrama sobre nós o nosso salário é Deus. Não temos garantia de nada. Não temos garantia se vamos acordar amanhã. Se Deus amanhã não fazer assim, ó, nas nossas narinas, nós estamos mortos ao pó, estamos entregues de novo. Então temos que deixar o Senhor sentar no altar do nosso coração todos os dias e deixar que Ele tome as decisões. Porque não adianta nada eu colocar no status do meu WhatsApp, no meu Facebook: Deus é o Senhor da minha vida, Senhor guia a minha vida. Isso é muito bonito, mas e praticar isso? Aí é que é o difícil. Aí é que nós temos que chegar e dar para o Senhor e esperar o que Ele vai falar. Ainda que seja sacrificante a nossa carne, a nossa pessoa, nós fazemos o que Deus quer. Irmãos, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? A tecnologia está tomando o tempo de Deus. Irmãos ficam no WhatsApp, no Facebook o tempo todo e não conseguem orar 5 minutos a Deus. Não conseguem fazer jejum. Não conseguem orar pelo irmão. Aí quando entra na academia, que quer ganhar massa muscular, que quer emagrecer, que quer fazer acontecer, faz tudo que o nutricionista falou. Come só ovo, só peito de frango, passa fome, come as coisas que não gosta, é batata doce o dia inteiro. Mas para jejuar pela causa do irmão, como foi lido aqui pela Adriana, que Deus agrada mais que nós jejuamos pela causa do nosso irmão, eu não posso. Se eu ficar mais 3 horas sem comer, me dá tontura. Mas o Senhor, Ele foi enfático no texto que a Adriana leu aqui, de Isaías 58. Eu agrado muito mais que você se esforce pela causa do seu irmão, porque em causa própria. Aqueles 5 minutinhos de oração diário, foi falado aqui alguns dias atrás. A gente quer encaixar Jesus na nossa vida, mas Jesus não é encaixe. Jesus tem que tomar o primeiro lugar. Nós queremos orar na hora que eu estou indo para o trabalho. Nós queremos orar na hora que estamos voltando do trabalho. Mas a palavra diz que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta em segredo, em intimidade, falar com Deus. Nós temos que ter um horário especial para falar com Deus. Não quer dizer que Deus não vai ouvir a sua oração na ida para o trabalho, na volta ou nos seus tempos. Mas você tem que ter um horário exclusivo para o Senhor. Não se iluda não, irmãos. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus, Ele vê todas as coisas porque Ele é onisciente. Mas Ele quer que você chegue do seu trabalho e conte a Ele as suas dificuldades lá. Qual é o pai que não agrada em aconselhar um filho? Qual é o pai que não se agrada quando o filho chega e: pai, eu estou com dificuldade assim, assim, assim. Na experiência de vida de um pai, ele vai passar para o seu filho o que o seu filho deve fazer. Imagina Deus, que é amor. Imagina como que Deus vai gostar de se relacionar contigo, de ter ali você clamando.
O que a Adriana leu aqui é muito forte. Quando você faz isso, você vai clamar e Deus vai falar: eis-me aqui, meu filho, e vai atender a sua oração. Nós temos que deixar um pouco de lado as desculpas, porque na maioria das vezes, quando alguém nos cutuca, nos incomoda, eu não faço porque a minha esposa me atribula, eu não faço porque o meu trabalho é ruim, é difícil, eu não faço porque meu marido é isso, porque é aquilo, porque o meu filho não deixa. Arrume um tempo para Deus. Se Deus não mudar a sua história, eu saio de mão dada contigo daqui, eu vou embora para o mundo. Eu quero ver quem vai ser o desafiante que vai me levar para fora da igreja. As pessoas estão enchendo de psicologia, as clínicas de psiquiatria estão cada vez mais cheias, gente. A Organização Mundial da Saúde colocou há pouco tempo agora um artigo, porque cada vez o mundo se tem mais suicídio, as pessoas não têm mais prazer em viver, não sabem o porquê da vida, cada vez mais pessoas tomando remédio controlado. Será por quê, meus irmãos? Que não sabem o porquê da vida, não sabem viver. O que está faltando para elas? O profeta Jeremias falou aqui, há 3.000 anos atrás, está faltando elas perguntarem pelo caminho antigo, pelas veredas antigas, ao qual Deus deu a Moisés e deu o molde para como se deve viver. Na Santa Torá ensina como nós devemos educar os nossos filhos, as crianças. No Shema, que é proclamado aqui toda sexta-feira, fala que devemos falar da palavra dele, dos ensinamentos dele, quando nos levantamos, quando vamos dormir, falar com as crianças, falar com os idosos. Mas o ser humano está preferindo abandonar Deus, abandonar os segmentos de Deus, porque acha pesado, acha difícil, acha inadequado, é muito retrô, é muito antigo. Deixa eu te falar, Deus diz que a palavra dele se renova a cada dia, não tem nada antigo aqui. O que nos falta? Deus está fazendo uma pergunta, como fez para esse povo: valeu a pena? Vale a pena viver longe dos ensinamentos de Deus? Longe do que Deus se agrada? Vale a pena? A humanidade está sendo destruída, a instituição familiar está sendo destruída, ideologias políticas, todos os dias, de todas as cores, de todas as formas, só querem pregar contra a lei de Deus, contra o que Deus ensina. Está sendo criado, vai ser votado, e não se escandalize comigo, vai ser aprovada a ideologia de gênero. O mundo cada vez mais na mão do maligno. E as pessoas não estão se atentando. Vão ensinar para as nossas crianças de 6 anos que ele não é menino nem menina. Vão ensinar para ele que quando ele crescer ele decide se ele quer ser menino, menina, ou se ele quer ser homossexual. Isso é uma aberração contra a palavra de Deus. A instituição familiar foi criada por Deus. Deus falou que quando Jesus voltar nós somos a noiva, Ele é o noivo, é família. Mas está sendo destruída por falta de instrução. Aqui o povo está perecendo porque não examina, não consulta a Bíblia. E muitos de nós que se diz cristão estão ficando no meio disso. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia, a cada 2, um será levado e um vai ficar. A Bíblia diz que por causa da iniquidade, muitos se esfriariam e iriam se desviar. Iniquidade, traduzido do grego, significa anomos, que significa ausência de lei. Deus é soberano. Todo rei que você for estudar, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, em seu reinado tinha leis. Com o nosso Senhor, que tudo constituiu, que é o Rei dos Reis, não vai ter? Eu vivo na graça, eu posso fazer o que eu quiser? Se eu vivo na graça, então eu posso matar, roubar, adulterar, posso fazer tudo. Porque aonde que fala que não pode, está aqui, é na Torá, é no primeiro testamento. A humanidade perdeu o caminho e está vivendo como se fosse animal. O ser humano foi criado para governar e ser soberano em tudo nessa terra. Porém, o ser humano está começando a viver como animal. A nossa cidade,
Antigamente, há 10 anos atrás, tinha por ano cerca de 30 a 40 homicídios. Infelizmente, só até agora, isso eu não acredito que seja verdade, porque não é divulgado, já morreu mais de 60 pessoas na nossa cidade, por conta de homicídio. Por quê? Porque as pessoas não estão analisando a Bíblia. Não matarás. Está onde isso? Não matarás. Na Bíblia. Nós estamos vivendo a pior situação do ser humano na terra. E o Senhor perguntou para nós no livro de Jeremias, perguntou para aquela geração, e é válido até hoje, qual que é o bom caminho? Coloca-te nas veredas da justiça. Você vê que o próprio Deus fala, pergunta através do profeta, e ele mesmo responde. Qual que é o bom caminho? Andai por ele. O bom caminho está aqui, na palavra. Irmãos, a gente não está se atentando ao que está acontecendo. Foi feita uma profecia há tempos atrás, muito tempo atrás, de que quando a figueira voltasse a florescer, estaria próximo os dias da volta de Yeshua, do Senhor Jesus. Porém, nós achamos que vai demorar. Nós sempre achamos que vai demorar, porque há muito tempo se prega que Jesus está voltando, não é mesmo? Desde a nossa vida como criança, a gente já ouvia falar nisso, né? Os crentes sempre falou. Para quem sempre foi crente, sempre ouviu. Mas deixa eu te falar um negócio. Foi votado em 1948 que Israel voltaria a ser nação. A figueira é Israel, gente. O relógio do mundo, o termômetro do mundo chama-se Israel, porque ali Deus manifestou glória, e ali ele escolheu um povo e uma nação. Foi profetizado que o dia que ela voltasse a florescer, em 1948, Israel fora votado na eleição da ONU e voltou a ser nação, voltou a ser povo, voltou para o seu território. Judeus de todo mundo voltaram para Israel. E nesse exato ano de 2018, completa 70 anos que a nação de Israel voltou a ser nação. E um grande clamor tem se levantado em Israel, entre judeus messiânicos, que já proclamam o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador. Pode parecer coincidência, mas 70 anos, o número 7 na Bíblia significa plenitude de Deus, perfeição de Deus. Jesus disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. O número 0 significa o fim, está chegando o fim, meus irmãos. É muito breve que ele voltará entre as nuvens e chamará a sua igreja, as boldas. Porém nós ficamos sempre pensando: não, amanhã eu tomo uma postura, eu ainda vou ter tempo. Ainda essa madrugada Jesus pode voltar, porque a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão. O que significa voltar como um ladrão? Ninguém sabe a hora, porque se soubéssemos a hora que o ladrão fosse vir nos roubar, ele não nos roubaria, porque nós ficaríamos tomando conta. Então o dia de se arrepender e de mudar é hoje, é agora. Não adianta falar assim: depois eu batizo, eu já aceitei. Imagina se Jesus voltar agora, você estaria justificado diante dele? Será que a sua vida, Deus respiraria e a levaria para ser salvo e viver a eternidade do lado dele? O dia é hoje, não sabemos quando que Jesus vai voltar. Ele pode voltar daqui um segundo, como ele pode voltar daqui um dia, daqui um mês, mas está próximo. A palavra nos aponta isso. Pode estudar as profecias, que você vai ver que está muito próximo. Não podemos marcar o dia, porque acredito que nem Yeshua sabe, só Deus, o Pai, que vai falar: vai, meu filho. E aí? Será que estamos justificados diante de Deus? Será que se Jesus voltar agora, você iria subir? Será? Será que você já pediu o perdão que você precisa de pedir? Será que você já se consertou com seu irmão? Será que a sua vida teria um aroma suave diante de Deus? Irmãos, quando o profeta fala que andai pelas veredas antigas, ele estava falando para nós seguirmos aquilo que Deus deu lá de ordenanças. E Deus diz também, faz uma promessa ainda. Ele não precisava de fazer promessa, porque ali, tudo que está escrito ali é bom. Mas ele faz: aquele que fala e ensina essas coisas será chamado de grande no reino de Deus.
Mas porém, como diz a palavra, muitos dirão, não ouviremos. Deus repete, eu colocarei atalaia sobre vocês para poder falar sobre essas coisas. E eles, o que o povo diz? Não ouviremos. Sai daqui e vai pregar essas coisas aí fora, para irmãos nossos crentes. Faz, isso não existe não, irmão, estou na graça, posso fazer o que eu quiser. Pode, você pode beber cachaça? Pode. Você pode ter um celular para chegar dentro de casa e um para falar com as mulheres na rua? Pode, você pode sim, não tem problema nenhum. Você pode encher a cara e ficar bêbado? Pode. Você pode adulterar? Pode. A única coisa que você não vai poder é ouvir assim, entrai-vos, queridos do meu Pai. Isso você não vai ouvir. Então, meus amados irmãos, é a hora de despertar. Deus está aí, as coisas de Deus estão acontecendo. Há 6 meses atrás, foram faladas aqui, o pastor James está indo para a África, falta apenas 2 meses, ele está indo. Ele vai fazer o que Deus mandou. Ele é a borboleta que saiu do casulo, foi profetizado lá atrás, isso aqui, ó. Ele está indo, e aí? A igreja é o pastor James? Não, não é. A igreja somos nós, reunidos como assembleia. Mas e aí? Vai ficar só no pastor Jameson? Não pode. O pastor Vitor vai precisar de auxílio. Nós precisamos entender a mensagem da igreja e abraçar a mensagem da igreja. Não só da igreja, porque não é doutrina nossa, é doutrina aqui, ó, da Santa Escritura, está aqui, ó. Não é eu, não é o pastor James, não é o pastor Vitor, está aqui, ó. Foi Deus que instituiu. Então, meus amados, sigamos a palavra de Deus conforme ela manda. Não é conforme disse Isaías, doutrina humana, ou coisas que o homem trouxe para nós. Vamos seguir a palavra. Eu te garanto que você nunca vai se arrepender, porque você vai viver eternidade do lado de Deus.